one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready. Yeah, never ready. I wish I could have made it stop the first time that you stood me up. I wasn't ready. Yeah, never ready. Like the forbidden fruit, I'm still waiting for. I'm still wanting more. Yeah, I know just what to do, but still I want all of you. Oh please, just give my heart a break. It's more than I can take. First you say you love me and you promise you will change. Suddenly you're gone, always on the run, playing with my feelings and you do it just for fun. Gente, a receita completa, o passo a passo, vocês vão vendo aí no decorrer do vídeo. Mas a receita completinha, em gramas, tudinho certinho, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Aí eu tô levando a polpa do maracujá, eu bati só a polpa, sem água, sem açúcar, sem nada. Eu bati só a polpa, não coei, porque eu gosto da textura da sementinha. E eu tô levando aí no fogo pra reduzir. Não precisa ficar mexendo, mas eu mexi aí que é pra não queimar, porque essa panela é muito fininha. É só mesmo pra evaporar esse líquido aí e ficar como se fosse uma pastinha, pra saborizar o brigadeiro branco de ninho, pra fazer um recheio de maracujá, tá? E aí vocês vão vendo aí tudo certinho, todo passo a passo. Ela ficou assim, ó, e eu reservei ela ali, secou, evaporou o líquido todo, eu reservei ela ali e vou começar a preparar meu brigadeiro branco. Are you ever sorry? Tell me what's your deal. Do you ever wonder how? Essa espátula que eu tô usando, ela é perfeita, gente. Ela é de silicone, eu uso ela só pra fazer doce mesmo. Eu não uso ela na cozinha no dia a dia, não. E ela raspa tudinho, fica tudo muito limpinho. Ela é perfeita. E nesse brigadeiro aí, eu vou usar um leite condensado e 2 cremes de leite, tá? E eu vou colocar aí agora o leite em pó. E eu já misturo aí o leite em pó só no leite condensado, que é pra evitar que embole, que fica aquelas pelotinhas, aqueles gruminhos, tá? Vai uma diquinha aí de ouro pra vocês, ela fica bem lisinho. Aí depois que eu coloco o creme de leite. E, gente, usa leite condensado no mínimo 6% de gordura. Não usa menos que 6% de gordura, porque a receita de vocês não vai ficar boa, não vai dar ponto, tá? É de 6% de gordura pra cima. E o creme de leite também. Quanto mais gordura, melhor vai ficar a receita de vocês. Tanto em pegar o ponto, em consistência, em sabor. Presta bem atenção aí na porcentagem de gordura. E aí, ó, tô fazendo aí o brigadeiro. Procura fazer sempre, quando é recheio assim, doce, em panela de fundo grosso. E sempre mexendo para não agarrar, não queimar. O ponto é quando você passa aí a espátula igual eu passei e abre aquele caminho, o recheio demora a voltar. Ou o ponto da espátula, que você levanta o recheio e ele vai caindo em blocos e o que vai caindo da espátula não se mistura no recheio, fica ali superficial por cima, tá? Só vocês prestar atenção aí que eu vou mostrar, ó. Não agarrou, não queimou. E quando for misturar essa polpa aí, dá uma aquecida nela, porque se ela estiver fria já, como a minha já tava, corre o risco de talhar o recheio de vocês. Então vocês dão só ali uma aquecida nela para misturar ela no recheio, tá? Para não talhar. Eu vou voltar com esse recheio pro fogo um pouquinho, só para me certificar de que ele não perdeu o ponto, tá? Eu vou tentar desacelerar o vídeo que é para vocês prestar atenção, mas vocês viram? Quando levanta a espátula, o recheio que cai em blocos da espátula, ele não se mistura no recheio.
Foi coisa rápida aí, não ficou nem 2 minutinhos no fogo, olha lá, ele não se mistura. Esse é o ponto ideal. Fica um recheio firme e estruturado, porém cremoso. Dá para rechear bolo de andares, tudo certinho, tá? Sem risco do recheio ficar saindo para fora do bolo e atrapalhar a decoração de vocês. E vocês só um pouco de cuidado, porque esse recheio ele espirra. Então, quando ele começar a espirrar, vocês diminuem um pouco o fogo. Bota no fogo médio, que é para vocês não se queimar, gente. Cuidado, mas o recheio vale super a pena, é perfeito. Eu vou mostrar aí para vocês quanto que deu de recheio. O peso que deu, 700 gramas. Eu recheei um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Na verdade, ficou com mais de 10 de altura. E se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu passo para vocês a minha tabela de quantidade de recheio para cada tamanho de bolo, tá? Agora, nessa parte aí, eu vou colocar esse plástico filme em contato, tá? Tem que colocar em contato com o recheio, que é para não criar umas películas no recheio, não ressecar. O recheio vai ficar do mesmo jeito depois de frio. Oi, pessoal, como é que vocês estão? Então, vocês já viram aí, né? Já iniciei o vídeo com tudo, fazendo um recheio delicioso de maracujá. Gente, esse recheio é tudo, só façam. Eu vou deixar a receita certinho na descrição e no primeiro comentário fixado, tá? Agora eu vou lavar aqui essas panelinhas e vou fazer um recheio de chocolate. Por quê, gente? Minha neta tá com 2 meses de aniversário atrasado, de 5 meses e o de 6. Então eu vou colocar em dia, porque agora em janeiro ela faz 7, pra não juntar muito um no outro mais do que já juntou, né? Então esse recheio de maracujá eu vou botar num bolo de chocolate. E o recheio agora que eu vou fazer de chocolate trufado, eu vou colocar num bolo de massa branca. E eu vou deixar tudinho aí pra vocês. Então nesse vídeo de hoje vocês ficam aí, se inscreva, deixa o like de vocês. Comenta alguma coisa se tiver dúvida, porque eu já fiz o recheio de maracujá. Vou fazer agora o recheio de chocolate trufado e a massa dos 2 bolos. Dependendo do tamanho do vídeo, se não ficar muito grande, eu já recheio e monto o bolo hoje mesmo com vocês nesse vídeo, tá bom? Então, bota o dedo aí no like, deixa sua curtida, deixa seu joinha, se inscreve no canal e vamos embora fazer o outro recheio. Então, gente, quando o recheio começar a espirrar, vocês abaixam um pouquinho o fogo. Sabe, só diminuir um pouquinho o fogo, botar no fogo médio e continuar ali mexendo, que o processo é aquele. Eu mostrei pra vocês aí no vídeo, né? O ponto certo do recheio. Agora eu vou só lavar essas panelas aqui, que eu vou usar elas pra fazer o recheio de chocolate. E aí depois que o recheio estiver pronto também de chocolate, que eu colocar pra esfriar ali, que demora mais o recheio pra esfriar do que o bolo, né? Aí eu vou bater a massa do bolo aqui rapidinho e vou mostrar tudo pra vocês. Ignorem a baguncinha ali perto da árvore de Natal, porque ela tem que ser desmontada e aquela baguncinha ali é porque aqui é dona de casa, né? Eu tô entre uma coisa e outra, eu faço meus afazeres de casa. Eu tô colocando roupa na máquina e já vou limpando alguma coisa ou outra, porque bagunça aqui comigo não funciona, tá? Gente, aí eu tô usando o cacau de 33%, tá? Mas eu indico vocês a usar um cacau de 50%, 100%. Aí fica a critério de vocês. Eu tô usando basicamente só o que eu tenho em casa, tá? Eu não saí pra comprar nada, eu não comprei nada. Eu tô usando o que eu tenho em casa. E aí eu faço o mesmo esqueminha que eu fiz com leite em pó. Eu já misturo o cacau só no leite condensado, pra depois colocar o creme de leite e o chocolate, porque vai ser um brigadeiro trufado, então eu vou colocar chocolate também. E o chocolate que vocês vão colocar aí, pedaços, vocês podem comprar aquela barrinha mesmo de mercado, não necessariamente precisa comprar assim igual eu tenho em casa. Porque eu compro essas quantidades assim, porque eu uso sempre aqui, então eu já compro assim. Mas vocês podem comprar aquela barrinha só de chocolate que vende no mercado. E se quisesse fazer um brigadeiro branco trufado desse daí, ao invés de colocar o cacau em pó, colocaria o leite... Meu Deus, deu um branco agora, peraí. Colocaria o leite em pó, igual eu coloquei no brigadeiro branco, e colocava chocolate branco, sabe? Ficaria um brigadeiro de chocolate branco trufado.
E depois desses recheio, aí eu tô usando chocolate blend, tá? Ele nem é meio amargo e nem é ao leite, muito doce. Ele é meio termo, o blend. Se eu tivesse o meio amargo, eu ia usar o meio amargo. Mas como eu não tinha, eu coloquei o blend mesmo. E se vocês depois quiserem esse recheio texturizado depois de pronto, é só vocês colocar raspas grosseiras de chocolate, fica perfeito também. Eu ia colocar nas camadas do recheio, mas eu me distraí e acabei não colocando. E aí eu vou levar ele agora pro fogo e o processo é a mesma coisa, mexendo sempre com cuidado. Esse daí não espirra tanto, eu acredito que por causa do chocolate, né? Por ele ser trufado. E mexendo sempre com cuidado, faz formatinho de 8. Aí eu tô mexendo rápido porque o vídeo tá acelerado, mas mexe normal, faz um formatinho de 8 com a espátula, que é pra não agarrar nada. E o ponto do recheio é o mesmo do brigadeiro branco. É a mesma coisa. Passou, a que tá caindo da espátula em bloco, não tá se misturando ao recheio, tá no ponto. Pode apagar o fogo. E aí, depois que eu apagar o fogo, eu ainda vou mexer mais por uns 2 minutinhos. Só pra ativar mesmo esse brilho dele aí, pra ele não perder esse brilho e nem a cremosidade, tá? Depois que tiver frio em temperatura ambiente. E o processo vai ser todo o mesmo. Colocar um plásticozinho em contato, deixar esfriar em temperatura ambiente e ser feliz. E esse recheio pode congelar, tá, gente? Let me tell you this, let me tell you right now, your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you what is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over the surface. Now I just can't get enough. You make me feel good like no other. I just want everyone to see what I've discovered. And when I'm with you, I go higher. You lift me up, now I can see so much farther. Beyond the horizon. Agora vamos partir para a massa branca, massa neutra. Gente, ela pode saborizar com o que vocês quiserem, tá? Baunilha, essência aí da preferência de vocês. Eu deixei ela bem neutra mesmo. Eu bati aí a margarina com o açúcar. O meu açúcar é cristal, por isso que deu esse efeito aí. Até ficar aquele creme bem clarinho, bem branquinho. Aí depois eu fui agregando os ovos um a um, tá? Devagar. E aí depois que misturou ali os ovos, que a massa ficou aquele creme lisinho, eu fui aí adicionando a farinha de trigo. Minha farinha de trigo não contém fermento, mas quando eu peso a farinha de trigo eu já peso com fermento junto. E fui só agregando aí no creme com fouet mesmo, delicadamente, gente. Tá acelerado, mas é delicadamente de baixo para cima para não perder a fofura da massa, tá? E aí intercalando com leite, né? Se você achar necessidade de colocar um pinguinho mais de leite, vocês podem colocar. Igual no meu caso eu coloquei, só para melhorar na hora de misturar, porque também não pode ficar misturando muito, mexendo muito para não ativar o glúten da farinha de trigo, gente. Senão vai ficar uma massa pesada, embatumada e vocês vão falar que a culpa foi minha, hein? E aí eu peguei a espátula só para me certificar de que tá tudo misturadinho, tudo agregado certinho. E vou levar pra forma, tá? Essa quantidade aí eu gosto de dividir em 3 formas de... No caso eu tô fazendo aro 15, em 3 formas de aro 15. Por quê? Porque se você colocar as quantidades certas em cada forma, você não vai nem precisar cortar seu bolo, já vai sair as 3 camadas certas. Ou se você dividir em 4 camadas, já vai sair as 4 camadas certas, tá? Aí eu só coloquei um papel manteiga no fundo da forma e joguei desmoldante. Então, gente, aqui no bol da batedeira eu coloquei 180 gramas de margarina, tá? Tem 180 gramas de margarina aqui e eu vou colocar 200 gramas de açúcar. O meu açúcar é cristal, é o que eu tenho aqui e é o que eu vou usar. Vocês usam aí o açúcar refinado, o açúcar da preferência de vocês, né? Cristal refinado. Isso daqui eu vou levar pra batedeira, vou bater até formar um creme branco. Igual eu fiz na massa branca, tá? Depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou. Prontinho, gente. Depois que eu bati a manteiga e o açúcar e ficou um creme branco, eu fui adicionando o ovo um a um. Igual eu fiz na outra receita da massa branca, que tá até aqui já dentro da forma. Tá aqui em 2 formas. Essa daqui agora que eu tô fazendo é de chocolate.
Aí aqui, ó, já tá a minha farinha de trigo com fermento. Dá pra vocês verem a diferença? Aqui tá o fermento e aqui o trigo. Eu vou agregando aqui aos poucos. E o cacau em pó que eu vou fazer de chocolate. Eu vou deixar as quantidades tudo certinho aí na descrição, tá? Aí vocês vão misturando aos poucos de baixo pra cima, intercalando com o leite. Não tem mistério, gente. É só não bater muito nessa hora aqui pra não ativar o glúten da farinha de trigo e ficar um bolo pesado, com a massa pesada embatumada. Mas esse bolo aqui, ele pode fazer um bolo de andar também, tá? É só estruturar os andares, que é uma massa estruturada. Pode ser feita bolo de andar sem problema. Gente, eu tô usando esse fermento aqui, ó. Ele tem tempo de bancada. Vocês viram que eu já bati a massa branca? E ela tá aqui esperando pra ir pro forno tudo junto, tá? Ele só começa a agir quando ele entra em contato com alta temperatura. Como aqui não tá calor, o tempo tá fresco. Ele tá ali no tempo de bancada sem problema nenhum, tá? E aqui é só você misturar sem bater a massa. Só para agregar mesmo o trigo aqui. Forma untada com desmoldante, mas pode ser tradicional. Com a manteiga e polvilhada de trigo, sem problema nenhum. Gente, eu já fiz essa massa aí com um bolo de 3 andares, 4 andares, para ser transportado para outro lugar. Desde o momento que o recheio tá no ponto certo, a massa saiu certinha, e você estruture um andar em cima do outro certinho, vocês não tem problema, tá? Se vocês quiserem, vocês podem deixar aí nos comentários que eu trago um vídeo aqui detalhado ensinando vocês passo a passo de como estruturar um bolo de andar. Que de vez em quando eu tô fazendo esses tipos de bolo. Então, se vocês gostarem, vocês deixem aí nos comentários que quando eu fizer eu gravo e trago aqui pra vocês, tudo detalhado certinho. Se ficar alguma dúvida também, pode deixar aí nos comentários que eu respondo vocês e tiro a dúvida de vocês. Parece moça. Gente, o ideal aqui, já que eu tô fazendo um bolo de 15 centímetros, seria dividir essa quantidade de massa em 3 formas. Certo? Só que eu não tenho mais formas de 15 centímetros, eu só tenho essas 3. Então a massa branca eu dividi nessas 2 e essa daqui eu vou ter que colocar toda nessa daqui, porque eu não tenho outra forma dessa. A não ser que eu bote uma quantidade de massa, bote pra assar e quando tirar eu coloco mais. Mas eu não tô muito afim de fazer isso não. Eu vou colocar aqui mesmo e vamos ver o que vai dar. Ó, vou levar essas 3 pro forno e ainda ficou massa aqui. Quando alguma dessas aqui assar mais rápido, acredito que seja essa, porque tem menos quantidade, aí eu coloco essa daqui e levo pro forno, tá? Eu vou só cobrir aqui em contato para não ressecar a massa e vou levar as outras pro forno. Então, gente, voltando aqui com vocês, o restante da minha massa tá aqui. Vou só passar agora um filme aqui em cima para não ficar exposto, porque esse fermento que eu mostrei para vocês, ele tem tempo de bancada, tá? Antes de eu fazer o curso, eu fiz um curso de confeitaria no IGA. Antes de eu fazer esse curso, eu só usava aquele fermento pó royal. E era assim, botou ali, forno. E lá no curso que eu aprendi que esse Dr. Oetker, ele tem tempo de bancada, porque também eu nunca parei para ler o rótulo, deve ter lá na embalagem dele. E aí os outros bolos já tá lá no forno, na minha mãe. Já lavei aqui o que eu sujei, enquanto isso eu vou botar um arrozinho aqui no fogo pra gente jantar. E quando eu tirar aqueles lá, eu coloco esse restante aqui de massa. E quando os bolos estiverem assados, eu volto aqui com vocês pra gente desenformar,
cortar ele e rechear, tá bom? Recheios estão aqui. Já estão frios. Esse aqui tá meio morninho, mas esse aqui já tá bem friozinho. A massa tá aqui esperando. O leite eu não guardei porque eu vou umedecer o bolo. E o que eu sujei já tá aqui, ó. Tudo limpinho. Pia limpinha. Porque não dá, né, gente? Não dá, né? Não tem como fazer as coisas no meio da sujeira. Eu não consigo. É sujando e lavando, porque senão eu entro em parafusos. Daqui a pouco eu volto com vocês pra gente rechear esse bolo, tá? Eu vou mostrar pra vocês quando eu estiver desenformando um por um, tá? Gente, esse daqui é o que ficou... É o de... Ui, gente. É o de massa branca que eu coloquei menos quantidade de massa, tá vendo? Agora eu vou virar ele aqui nessa grade aqui, pra ele esfriar e eu lavar isso aqui pra colocar o restante de chocolate que tem aqui. Tá quente. Agora vai ficar aqui esfriando. E eu vou colocar o restante dessa massa aqui. Eu acho que eu não vou nem lavar ela. Tá limpinha, tá vendo? O papel manteiga ficou lá no fundo, tá limpinha, saiu, desenformou perfeitamente. Ela tá quente. Eu vou dar uma esfriada nela aqui. Ó, eu molhei ela. Tá vendo? Pra esfriar. E olha, a massa perfeita, tá vendo? Não tem nenhum problema dela ficar aqui na bancada. Perfeita. Essa espátula é ótima, ó. Deixa nada, raspa tudo. Que legal, faltou energia. Parabéns. Voltando aqui, gente, que tinha faltado energia. Toma, Alex. Ó, a massa já tá aqui. Vou levar ela agora pro forno. Dá só uma ajeitadinha nela aqui. Alex quer a raspa. Toma, não tem raspa, toma. E vou levar ela pro forno, tá? Prontinho, gente. Se tiver fazendo um chiado aí, vocês ignoram, porque eu tô preparando uma jantinha aqui, tá? Os outros dois bolos tá aqui. Gente, olha como é que foi esse aqui, gente, de chocolate. Desceu bastante, né? E esse aqui é o outro de massa branca. Agora eu vou desenformar eles aqui também. Esse daqui já tá... Dá até pra cortar, já tá bem... Praticamente bem friozinho. Tá um pedacinho aqui, mas não tem problema. Ó. Bem soltinho, gente, ó. E eu só coloquei desmoldante no fundo, tá? Dos lados não, que é justamente para eles agarrar e ficar assim, a massa, ó, bem fofinha e bem úmida. Tá quente. Ó. Tá saindo fumaça, não sei se vai dar pra vocês verem. Tá bem quente ainda. Fumacinha subindo, ó, bem fofinho. Gente, vocês me desculpem aí o barulho de cachorro latindo, buzina de carro, de caminhão, de tudo, barulho de televisão. É porque se eu for esperar ficar a casa 100% no silêncio, eu nunca gravo pra vocês, tá?
Porque quando não é barulho daqui de casa, é barulho dos vizinhos, é barulho da rua, porque aqui é alta temporada agora. Então, assim, tá muito agitado, muito movimentado. Mas eu peço desculpa a vocês. E ainda tem um outro de chocolate lá no forno, tá? Então, aliás, agora vai ficar aqui esfriando. Fazendo sombra, né? Eles vão ficar aqui esfriando e enquanto isso eu janto. Quando eu terminar de jantar, eu venho para fatiar eles e rechear junto com vocês.